do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes em Sião de Israel. Aqui é a irmã Regina, da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você já entrou aqui. Quero pedir, por gentileza, deixe aí o teu precioso like. Você que não é inscrito, se inscreva. Amém? Quero continuar pedindo a tua ajuda em oração, mas também a tua contribuição para com o Projeto Dorcas. Amém? Irmãos, me ajude a estar comprando as fraldas geriátricas para este mês de novembro. Amém? Vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo. A palavra do Senhor no livro do profeta Joel, no capítulo 2 e no verso 1, diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dias de trevas e de tristeza. Aleluia. O Senhor está dizendo para nós o que é tocar a buzina em Sião. Quando uma buzina ela é tocada, ela serve para alertar. Serve para alertar, serve para despertar. Até mesmo aqueles que estão dormindo, eles acordam com o barulho da buzina. E o Senhor está dizendo para nós: meu servo, minha serva, vocês têm que tocar a buzina. Vocês têm que alertar. Alertar do quê, irmã Regina? Alertar que a vinda do Senhor está perto. Mas alertar que o juízo de Deus, irmã, que o juízo de Deus, ele vem. Que o juízo sobre a terra vem. Vocês estão, tenho certeza que vocês estão vendo o tornado, e eu digo ainda, irmão, um pequeno tornado que passou, né? Que passou, creio eu, na sexta-feira, ou também na madrugada, de sexta para de sábado, né? Na madrugada. Irmãos, olha os estragos que este pequeno tornado ele fez. Casas caíram. Teve cidades, irmã, que, bem dizer, a metade da cidade foi destruída por esse pequeno tornado. Ô, irmão, e eu quero dizer, sabe, irmã, e eu pensando, e Jesus disse assim, olha, teve muitos que só lembrou de mim quando aquele tornado estava passando. O Senhor disse muitos que fazia tempo que não chamava pelo meu nome. Muitos, até mesmo aqueles que estavam afastados da minha presença.
não chamaram o meu nome, não clamaram pelo meu nome, quando estava tudo bem. Mas quando o tornado, um pequeno tornado, irmã, passou, teve muitos irmãos que tinham se esquecido de Deus, aí lembrou de Deus. Aí colocou a mão na cabeça e disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia das minhas coisas, Jesus. Eu creio que teve pessoas que se ajoelhou diante de Deus, e que fazia tempo, anos, que não se ajoelhava diante de Deus. Mas diante da calamidade, se ajoelharam. E até mesmo pediram perdão pelos seus pecados, diante daquela tragédia. Ei, irmã, e o Senhor, Ele está dizendo, através da natureza, que Ele está voltando. A Bíblia fala que no tempo de Noé, o juízo de Deus, ele desceu sobre aquele povo. Foi através da água. Foi através do dilúvio. Não sobrou nada. Só sobrou Noé e a sua família e os animais. Porque era a única coisa boa que Deus olhou para a terra e Deus viu. Porque a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito aquela humanidade. Por quê, irmã? Por causa do pecado. Se não fosse, irmã, se Noé não fosse um homem reto, que procurasse ser um homem justo, irmã, nós nem existiria. Porque Deus ia acabar com a raça humana. Então, o juízo de Deus, ele veio sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas como água. Mas em Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus desceu como fogo, acabou com tudo. Deus somente tirou Ló e a sua família, porque por causa que Abraão intercedeu, pediu a Deus pelo seu sobrinho Ló. Então o Senhor, irmã, ele está falando. O Senhor está tocando a buzina para que o povo se desperta. Desperta, tu que dorme, levanta-te entre os mortos. Tem muita gente que está morto espiritualmente, irmã. Às vezes você pode estar com um morto espiritual dentro da tua casa. Tem até pastores mortos. Pastores mortos. E estão pregando. Mas pregando de qualquer maneira, irmã. Estão pregando, mas estão distorcendo a palavra de Deus. Esses dias eu ouvi em um podcast, um pastor aí, vou até falar o nome, gosto muito da pessoa dele, pastor Sandro Rocha.
E ele dizendo no podcast, beber não é pecado. Aonde que está escrito na Bíblia que beber é pecado? Fumar não é pecado. Porque aonde está escrito na Bíblia que fumar não é pecado? Aonde que está escrito na Bíblia que os viciados não terão parte no reino do céu? Quem diz que uma pessoa que bebe e fuma não pode participar da Santa Ceia? Aí por isso que eu vejo, né, irmã? Por que que a igreja dele é cheia? Porque ele aceita qualquer tipo de pecado. Mas por que, irmã? Talvez na cabeça dele isso não seja pecado, ou talvez não, né? Talvez seja isso, ó. Por causa do dinheiro, por causa do dízimo da oferta. Aí pensa, se eu pregar contra o vício, pessoas não vão vir na minha igreja. Então eu não posso pregar. Eu tenho que dar Santa Ceia para pessoas amaziadas. Aonde que está escrito na Bíblia, irmã? Sobre casamento? Irmã, ele está lá, está tocando a buzina em Sião. Mas enquanto nós que conhecemos a verdadeira palavra, muitas das vezes nós nos calamos. E deixamos esses hereges tocar a buzina em Sião. Está lá tocando, está pregando. Irmã. E nós temos que tocar, irmã, a buzina em Sião. Aqui a palavra de Deus diz assim que perturbe-se. Os moradores da terra, irmã, eu sei que quando, principalmente no meio da nossa família, não é? Quando a gente, irmã, começa a pregar a palavra de Deus, na nossa família, mas nós começamos a pregar a verdade, irmã. Eu sei que tem muitas pessoas que Deus precisa te dar coragem espiritual para você falar a verdade no meio da tua família. É você ver o erro. E quando você tiver a oportunidade, você chegar e falar, você está errada. Se o Senhor vier hoje, você vai ficar porque você está dessa maneira. Você tem que se consertar, você tem que se casar. Você não pode viver desta maneira. Você tem que servir a Deus em espírito e em verdade. Tá no vício, escuta, você tem que largar o vício. Não é, irmã? Muitas das vezes a gente, né, irmã? Por covardia, você fala assim, aí não importa a igreja que você vai, mas o importante é você ir na igreja. Não, minha irmã. É um erro a gente falar isso. Nós temos, irmã, é que falar, não é qualquer igreja. Você tem que ir numa igreja aonde pregue sobre arrependimento. Aonde prega sobre arrependimento, aonde prega sobre santidade e prega sobre a volta de Jesus. Se você vai numa igreja que não prega sobre isso, irmã, eu quero dizer para você cair fora. Se as mensagens são mensaginha aguinha com açúcar para massagear o ego, irmã, então essa mensagem não é de Deus. O interesse desse pastor
Não é levar almas para o reino de Deus. O interesse dele é só o dinheiro. Porque tem igrejas por aí, irmão, que o único pecado que tem é não dar o dízimo e oferta. Mas se você der o dízimo e oferta, o resto você pode fazer tudo. Mas tem que ofertar. Tem que dar o dízimo, irmão. Mas aí, existe oferta que Deus não recebe. Existe dízimo que Deus não recebe. Você sabia disso, que existe dízimo que Deus não recebe? O homem recebe, mas Deus não. Porque o dízimo, ele está tirando o dízimo de um trabalho sujo. Está tirando o dízimo de algo que ele enrolou, fez um rolo, passou alguém para trás, aí ele ganha aquele dinheiro e dá o dízimo. Deus não recebe, irmão. Dinheiro conquistado com mentira, Deus não recebe. A igreja recebe, mas Deus não. Mas o Senhor está dizendo, irmão, que nós temos que tocar a buzina, principalmente no meio da nossa família. Vamos tocar a buzina, vamos dizer que Jesus está voltando, irmão, e ele está. Olha os sinais, irmã. Esse pequeno tornado é um sinal, irmã. É Jesus dizendo, eu estou à porta. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.